Pronto. Falando agora sobre a etapa de planejamento. É dentro da etapa de planejamento que a gente vai fazer a definição da natureza, da época e da extensão dos trabalhos de auditoria, né? Lembrando que a natureza é quais são os trabalhos, qual é a estrutura de trabalho que será aplicada, será que esse cliente que está me solicitando ou que já fez a contratação de uma auditoria completa, é realmente aplicável uma auditoria completa? Será que eu não preciso fazer além dessa auditoria? Será que eu não preciso fazer um ITR, né? E aí é lógico que alguns aspectos assim mais grosseiros, mais superficiais, a gente consegue observar lá na contratação. Entretanto, dependendo da estrutura desse meu cliente, pode ser que eu só identifique essa situação lá na etapa de planejamento. E aí eu posso ter essa situação também. Para definir a época, né? Lá dentro do planejamento, eu também vou fazer um conhecimento mais pormenorizado do cliente, inclusive no que diz respeito aos seus controles internos, tudo bem? E aí, conhecendo mais sobre os seus controles internos, testando esses controles dentro das atividades da empresa, é aí que eu vou poder mensurar o quanto de tempo que eu vou demandar e o quanto de documentos eu precisarei testar para ter uma segurança razoável de que as demonstrações contábeis foram elaboradas como um todo, né, de forma adequada, de forma razoável, se elas atendem à legislação e às normas vigentes. E é lá que eu vou saber também se eu preciso fazer algum teste mais específico, se eu preciso do envolvimento de especialistas, enfim, se eu preciso envolver uma série de informações que, de fato, eu só vou saber lá dentro da etapa de planejamento, quando eu estiver fazendo os testes de controle, tudo bem? Passando desse ponto, a gente tem a extensão dos trabalhos, né? E aí a gente fala bastante, eu costumo falar bastante na exemplificação de percentuais, né? De volume de testes. Poxa, será que se eu testar 20% das notas fiscais de despesas desse cliente, será que eu vou me sentir confortável com esse saldo? Não, será que eu preciso testar 50? Será que eu preciso testar 80? Será que essa materialidade que eu determinei para ele é uma materialidade razoável? Será que vai me atender, né, com relação ao que eu preciso conhecer dessa empresa? Então, dentro da etapa de planejamento, tentando falar de forma mais simplista, eu vou definir como vai ser o meu trabalho, tudo bem? Eu vou lá, vou na casa do cliente, né, na empresa, vou conhecer a sua estrutura, vou falar, poxa, aqui dá para eu fazer o trabalho dessa forma. Não, aqui eu preciso visitar umas 4 vezes. Ah, não, aqui eu posso deixar para começar o trabalho só em janeiro, porque o cara é tão organizado e os controles dele são tão eficientes, são tão efetivos, que eu consigo levar isso aqui de boa em um mês e meio com a equipe boa que eu tenho. Tudo bem? Ou não, ou o cara, nossa, isso aqui é uma bagunça. Eu vou precisar, depois da etapa de controles internos, que o cara não, eu verifiquei que o cara não tinha controle nenhum, eu vou precisar aumentar o valor do meu honorário muitas vezes, né? Ou fechar um contrato com ele, onde ele tenha ciência de valores adicionais que vão ser necessários. E aí eu vou marcar uma visita prévia antes do pré-balanço, entre o pré-balanço e o planejamento, então eu faço um pré-balanço, depois eu faço um pré-balanço, talvez eu faça uma terceira visita antes do fechamento do ano, e aí eu faço mais uma ou 2 visitas no ano seguinte para a gente fechar 31/12. Tudo isso eu vou definir lá na etapa de planejamento, tudo bem? Esse é um dos aspectos mais relevantes que a gente tem quando a gente fala de planejamento. Outra questão que a gente viu relevante em planejamento que vocês precisam ler também na hora de fazer a prova, ou para fazer a prova. Materialidade, né? 315, 320. O que é a materialidade? Qual é a sua finalidade, né? Do que elas se alimentam, onde vivem, né? A materialidade, ela é um valor que eu vou utilizar, ou são valores que eu utilizo como parâmetro para determinar quais são os valores, né? Quais são as contas contábeis, ou como a gente chama, quais são as rúbricas que eu preciso ver, que eu preciso analisar dentro da contabilidade da empresa, tudo bem? Então, será que dentro dessa empresa que tem um faturamento anual de 13, vamos colocar aí, 32 milhões de reais por ano. Será que o valor de 5 milhões de reais é um valor relevante na demonstração como um todo? Será que eu determino 10?
dentro desses 10 milhões de relevância, a gente precisa determinar os valores de teste. Enfim, quais são os valores dentro dessas demonstrações contábeis que efetivamente são relevantes e que realmente me despertam o interesse ou a necessidade de fazer uma verificação, tudo bem? Lembrando, quando a gente fala também de... Deixa eu ver aqui se já abriu. Já consigo abrir aqui. Se bem que não tem muita relevância, que a gente não vai passar nenhuma imagem aqui para vocês. Mas quando a gente fala de materialidade, eu preciso lembrar que essa materialidade é dividida em três, tudo bem? Eu vou ter a materialidade global, vou ter a materialidade de testes e vou ter a materialidade de distorções. Materialidade global. A materialidade global vai ser utilizada para a gente definir, dentro da estrutura das demonstrações contábeis como um todo, quais são os valores relevantes, o que ali eu realmente preciso considerar como uma distorção relevante para determinar se acaso esse valor relevante da materialidade global seja ultrapassado, ou seja, se eu tiver uma distorção acima desse valor, será que eu posso efetivamente emitir uma opinião livre de ressalvas, uma opinião limpa, né? Uma opinião sem modificação? Ou será que uma simples modificação de um parecer com uma ressalva atenderia essa necessidade? Ou será que eu não deveria me abster de uma opinião? Ou se eu emitir uma opinião, que eu emitisse uma opinião adversa, porque... por exemplo, um ponto que a gente encontra, uma deficiência que a gente encontra na conta de receitas. Será que ela não pode impactar na conta de receita, não vai impactar na conta de despesa, não vai impactar no meu cliente, não vai impactar nos meus estoques? E aí eu vou ter uma deficiência generalizada? E aí, será que com essa deficiência generalizada, será que eu não preciso fazer, enfim, refazer as demonstrações contábeis? Será que eu não tenho uma deficiência tão problemática, tão significativa, que faz com que essas demonstrações sejam invalidadas? Então, tudo isso a gente precisa observar, e para que a gente possa observar de uma maneira efetiva dentro das demonstrações contábeis, eu preciso obrigatoriamente possuir uma materialidade, tudo bem? Essa é a materialidade global, mas agora a gente tem a materialidade de testes. Poxa, professor, definir qual é a materialidade global, como que eu vou fazer a definição da materialidade de testes? Ou o que é a materialidade de testes? A materialidade de testes, ele vai ser um valor representativo dentro das demonstrações que vai me dizer qual é o valor base que eu vou utilizar para testar os saldos das contas contábeis. E aí, por exemplo, eu tenho uma materialidade para testes de 50 mil reais. E aí eu tenho o saldo de uma conta contábil de 40 mil reais. Eu preciso testar essa conta contábil? Não, pela materialidade, e é para isso, e essa é uma das finalidades que ela vai ter, eu já defino que eu não preciso fazer o teste dessa conta contábil. Tudo bem? Professor, e aí uma dúvida que acho que surgiu até em sala também, na turma de vocês surgiu. Professor, mas eu tenho lá as contas, eu tenho diversas contas que vão ser geradas em diversas situações diferentes. Todas elas eu vou utilizar a materialidade de testes para definir se eu vou testar ou não? Não. Tem alguns casos em que a gente vai testar, a equipe de auditoria precisa testar a conta, mesmo se ela for o saldo de R$1. Mesmo se ela não tiver nada apresentado lá, não tiver apresentado nenhuma movimentação nesse ano, que são as contas de estimativa, né? E aí, alguns exemplos de contas. As contas que vão representar as contingências, as contas contábeis de estimativas, e aí eu pego PCLD, eu pego estimativa de perdas dos estoques e todas as outras contas que envolvam estimativas ou envolvam cálculos para sua determinação. Por quê? O valor lá, por exemplo, de PCLD pode estar definindo lá 40 mil reais, que seria abaixo dos 50 mil que a gente definiu como materialidade para teste, perfeito? Perfeito. Só que eu não sei qual a premissa que o cliente está usando. Eu não sei se a premissa que ele está utilizando é uma premissa adequada, e eu também não sei, mesmo se a premissa dele for adequada, eu não sei se ele está respeitando a sua própria premissa. Então, para que a gente possa se certificar dessa informação, todas as contas de estimativa obrigatoriamente deverão ser testadas, tudo bem? E aí como é que eu vou testar? Vou solicitar documento. No caso de onde eu tenho estimativa, eu preciso entender com o cliente como funciona essa estimativa, né? Quais são os parâmetros que ele está utilizando para fazer o cálculo e se esses parâmetros pré-determinados eles realmente estão sendo seguidos. Então,
Toda vez que eu tiver uma conta de estimativa, ou seja, uma conta na qual eu não tenho valor ou data certa para acontecer o fato, né, ou para acontecer o fato gerador, eu preciso obrigatoriamente testar independente da materialidade, tudo bem? Esses aí são casos em que eu tenho a exceção à regra de considerar a materialidade para teste, tudo bem? Alguma dúvida aqui, pessoal? Professor, lá na NBC fala dessas 3 materialidades ou só fala da global? Lá na NBCT, nas NBCTAs, vai falar muito rasamente desses 3 níveis de materialidade. Infelizmente, como que a gente determina isso? Prática do mercado, e aí quando eu falo prática do mercado, prática das firmas de auditoria, as grandes firmas, né, que a gente tem essa determinação, mas elas vão falar assim, dessa forma que eu estou falando para vocês, as normas contábeis, as normas de auditoria não vão apresentar. Como eu tento trazer a bagagem que a gente tem de auditoria para dentro do material, então eu consigo trazer com essa clareza. E vocês lendo, depois de eu fazer essa explicação, né, fazendo aquele desenho, lembra que eu fiz em sala, os 3 níveis de materialidade, eu tenho lá, eu primeiro defino o benchmark, que é o valor que eu vou usar de referência, aí eu calculo, desse valor eu pego 5% para ser a materialidade global, desse valor de global eu determino 75% para calcular materialidade de testes, esse 75%, o valor de 5% para materialidade de distorções. Eu explicando isso para vocês, na hora que vocês vão lá para as normas de auditoria para fazer a leitura e para entender o que é a materialidade, lendo o que está escrito lá, fica mais fácil de ler. Vocês conseguem identificar isso que eu estou falando para vocês lá. Agora, se vocês fossem, né, fazer o caminho inverso, ler primeiro a norma, para tentar entender, para depois seguir as explicações, é lógico que muitos de vocês aí podem ter muito mais facilidade do que eu de fazer a interpretação de normas, mas via de regra é um pouquinho mais difícil, por isso que eu tento fazer esse desenho para vocês, tá? Mas tem sim, todas as práticas de auditoria, tanto as nacionais quanto as internacionais, elas estão baseadas nas normas de auditoria vigentes, e as normas de auditoria nacionais, semelhante ao que a gente faz aí com o IFRS desde 2007 para cá, elas também seguem os padrões internacionais de auditoria também, tá bom? Respondi? Sim, valeu. Beleza. Então aí nós temos essas 2 materialidades e a gente tem o último dos itens da materialidade, que é a materialidade de distorções. Ora, se o primeiro vai falar da global e o segundo vai falar dos testes, a materialidade de distorções é para dizer o que é ou não relevante ou o que é ou não material com relação às distorções, tudo bem? E aí como é que a gente vai encontrar nisso? Como é que a gente vai se encontrar nisso? Por exemplo, fiz o teste lá na conta com valor superior a R$50 mil. E aí eu defini a minha materialidade de distorções para R$5 mil. Fazendo os testes, né, eu encontrei uma distorção lá nos extratos bancários de R$2.500. Uma distorção só, R$2.500, R$2.700, por exemplo. Ela está acima ou está abaixo da materialidade que a gente definiu para a distorção? Está abaixo. Se ela está abaixo, eu não preciso nem indagar para o cliente por que essa distorção. Eu posso indagar? Posso. Às vezes o gerente, às vezes o sócio pode falar, pô, tem essa distorção aqui, cara, mesmo que ela seja material, mas pergunta para ele por que aconteceu. Porque é lógico, e aí a gente vai cair naquela questão do julgamento do auditor, que vocês viram na NBCTA 200. Às vezes o auditor pode julgar, e aí na figura do sócio, do gerente, com maior know-how, com maior nível de experiência, e pode falar, olha, isso daqui pode representar um problema maior. Então indaga para o cara, só para a gente saber, só para eu ter mais segurança. E como é o sócio que vai assinar, via de regra o sócio que está em campo, é o sócio que vai assinar a opinião, é o sócio encarregado, ele tem todo o direito de se sentir mais confortável. Então, para que ele sinta esse conforto, ele vai solicitar que a equipe indague alguma questão. Mas, via de regra, pessoal, está abaixo da materialidade, eu não preciso fazer nenhum teste, tudo bem? Ah, professor, lá naquele grupo de contas, eu identifiquei várias diferencinhas lá de 1.700, 550, 20, 50 reais,
que elas são, individualmente, elas são imateriais, mas somadas, né, as divergências do mesmo grupo de contas ou do mesmo, enfim, do mesmo subgrupo de contas, ela está dando uma materialidade, uma distorção maior do que a materialidade de distorções que eu determinei, que a equipe determinou. O que eu devo fazer? Se eu, como responsável pela equipe, como responsável pela opinião, eu solicitaria, e é o que a norma pede para que a gente faça, via de regra, né, que a gente faça o entendimento dela. Eu solicito sempre que pegue documento de suporte, tá? E que a gente formalize a opinião que a gente formalize o parecer, o posicionamento da administração sobre esse ponto, porque se na soma ele está sendo maior do que a materialidade de distorções, ele vai para o nosso sumário de ajustes. Então, a gente vai propor que a firma ajuste isso. Então, minimamente, antes de fazer essa proposição de ajuste, já que o valor vai ser superior à materialidade de distorções, eu preciso documentar isso no meu sumário de ajustes, né, no meu relatório, com o que a firma deve alterar, para que eu não ponha no meu relatório, né, que vai ter esse prazo de fazer essa adequação. Então, via de regra, eu vou solicitar a documentação de suporte. A norma, ela é omissa com relação a solicitar a documentação de suporte, mas via de regra é bom que a gente peça, tudo bem? Ela peça que se faça o entendimento. Eu tento ir sempre um pouco além, eu peço para que a gente consiga evidenciar isso documentalmente. É lógico, porque se lá na frente, na hora de fazer a reunião, aí a gente vai lá, os sócios da firma de auditoria e os sócios da empresa contratante vão questionar a gente por que a gente está levantando esses pontos e por que, enfim, que a gente está sugerindo, está solicitando que faça essa alteração para que a gente não precise colocar uma ressalva na opinião do auditor. A gente tem documentação suporte que comprove essa nossa opinião. Tudo bem? Professor, posso tirar uma dúvida aqui, Pois não. referente também à materialidade? Uhum. Hoje a Sênior pediu para mim fazer um teste de evento subsequente. Né? Ela pediu para mim pegar os valores do extrato que estava acima da materialidade de dispersão e questionar o cliente. Simplesmente eu fui lá, abri o extrato, né, do cliente de todos os bancos, peguei os lançamentos que estavam acima da materialidade de distorção e então o cliente, mas aí eu perguntei para ele qual era o objetivo desse teste, daí ele não soube meio que me explicar, que é sênior de primeiro ano, aí não soube, aí eu fiquei com essa dúvida. A dúvida ele pediu para que você documentasse tudo que estava, as distorções que estavam abaixo? Não, na verdade ele pediu para mim fazer um teste. Ele falou assim, ó, pega todos os lançamentos que tem no extrato que está acima da nossa materialidade de distorção e questiona o cliente do que se trata esse lançamento. Por exemplo, eu fiz contas a pagar e contas a receber. Daí, vocês auditaram 31/12 e agora estão fazendo de janeiro a março, por exemplo, é isso? Isso mesmo, de contas a pagar e receber. Aí eu queria entender qual que é o objetivo desse teste. Porque isso se chama... Cristo. Isso se chama teste de eventos subsequentes. A forma que ele está fazendo... Tenta dar uma dica para ele, tá? Não sei se é a melhor forma, não sei como é que eles definiram também, aí a equipe que vai definir, mas não sei se é a melhor forma de você definir os valores a serem testados nos eventos subsequentes sejam os valores de distorção. Eu até entendo, porque ele está falando assim, olha, tudo que for superior a... Vamos lá, deixa eu explicar primeiro o que é o teste de evento subsequente. A responsabilidade da firma de auditoria, ela não vai até a data da emissão da opinião. Ela vai até a data da publicação do parecer junto com as demonstrações contábeis, correto? Então, a norma de auditoria e a norma de eventos subsequentes, acho que é 560, não sei, 570, é uma das 500. Ela vai exigir da auditoria que de 31/12 até que a gente audita de lá de 1 de janeiro até 31 de dezembro, né? No caso 2019, que é o que vocês estão fazendo. E aí, de 31/12, 1º de janeiro de 2020, no caso,
até a data da emissão do parecer, ou até a data mais próxima da emissão do parecer, da publicação das demonstrações contábeis, que no máximo vai ser até dia, é que agora vai mudar, mas vamos supor que fosse até dia 30 de abril, por exemplo, a norma determina que de 1º de janeiro a 30 de abril, mesmo que você não está auditando esse pedaço, mas aqui pode ter acontecido algum evento subsequente que tenha uma representatividade relevante. Quer ver? Vou dar um exemplo. E aí, voltando lá nos primórdios, qual é o objetivo da auditoria? A gente aumentar o nível de segurança das demonstrações contábeis por parte dos usuários. A gente auditou de 1º de janeiro a 31/12/2019 e está de boa, tá tranquilo, tudo bem? Está tudo correto. Então, está tudo adequadamente apresentado. Perfeito. Só que aí, lá para o dia 2 de fevereiro, nessa empresa que você está fazendo, aconteceu uma série de chuvas aí próximos à empresa e em uma dessas tempestades, um raio atingiu a rede elétrica do Pátio Fabril. E a empresa perdeu 40% do seu maquinário. Então, ela teve aí uma redução e colocar aí de 40% do seu imobilizado. Isso é relevante? Sim, é muito relevante. Ah, professor, mas isso aí aconteceu depois de 31/12, mano. Aí eu não quero mais nem saber. Aí que a gente se engana, porque a norma determina como a responsabilidade do auditor que a gente responda pelas demonstrações contábeis até 31/12, que é a data que a gente avaliou, e de 31/12 até a data da publicação. Então, se acontecer alguma coisa relevante nesse período aqui que a gente está chamando de evento de data subsequente, qualquer evento que ocorrer depois de 31/12, que é a data que eu estou auditando, eu obrigatoriamente preciso me manifestar. A gente vai falar sobre isso nas aulas de eventos subsequentes. Acho que 1 ou 2 aulas antes da gente começar a falar sobre os relatórios, sobre a opinião do auditor. Mas, via de regra, é para isso que ele está fazendo, tá? Para isso que ele está testando esse saldo de janeiro, que vocês vão testar esse saldo de janeiro até abril, para que vocês façam um teste de eventos subsequentes e se certifiquem que nesse período não aconteceu nenhum problema ou nenhuma modificação relevante nas demonstrações contábeis que os usuários das informações precisem saber. Imagina você avaliando lá uma demonstração contábil, que a empresa que você trabalha auditou, e aí se você auditou até 31/12, beleza. Só que aí, em fevereiro, teve essa perda de 40%. Isso não é relevante? Nossa, isso é muito relevante. E é um risco, é muito perigoso que a empresa não faça o evento subsequente. Por quê? Para aquele que quer investir, estou investindo numa empresa que está bacana. Agora você está me falando que 40% do imobilizado dela foi queimado, isso no mínimo vai representar que ela vai ficar um bom tempo sem produzir, né? E se ela produzir, ela vai precisar comprar todo o maquinário de novo, vai precisar fazer financiamento, vai fazer dívida. Olha o risco que essa empresa não corre, entendeu? Então é para isso que existe esse teste aí, que são os testes de eventos subsequentes. Aí vocês vão testar esses lançamentos, vocês vão testar lançamentos manuais, vocês vão pegar os extratos bancários, que acho que é o que você está fazendo, verificar todas as movimentações, né? Tem a questão da liquidação subsequente, que aí você já pode amarrar um teste no outro, e aí já é menos trabalho para o trainee, para o assistente, esse tipo de coisa. Respondi? Ah, entendi. Não, ficou claro, beleza. Beleza. Mas é um teste meio chatinho mesmo de fazer, porque você tem que ficar na unha, sabe? Fazendo os itens. Pessoal, alguma dúvida com relação às materialidades? Não. Perfeito. Então vamos lá. O que nós temos aí também que nós já chegamos a ver? A gente falou sobre as materialidades, falamos sobre os controles internos. Eu não sei, na avaliação de vocês, não sei nem se talvez vá cair alguma coisa de controles internos. Mas via de regra, né, o controle interno vai estar ele está dentro da etapa de planejamento. A gente tem uma série de informações aí por que é relevante se avaliar os controles internos. Porque quanto mais controle a empresa possui, menos testes eu preciso fazer. Tudo bem? Então, se o cara controla bem lá o financeiro, se o cara controla bem os estoques, por exemplo, se ele tem um controle ótimo de estoques, um controle que é efetivo, um controle sistêmico,
não acontece algo que aconteceu lá naquele nosso exemplo lá da nossa novela lá, Auditoria do Amor. Se eu não tenho a possibilidade daquela situação ocorrer, se eu tenho uma equipe efetiva, se eu tenho um sistema que trava os processos, caso alguém realize alguma atividade que esteja fora do fluxo de atividades, ou da forma que deve ser seguido, né, fora do regimento interno, se isso trava, eu confio nessa empresa. Então, na hora de fazer lá o acompanhamento do inventário no final do ano, eu não preciso acompanhar todos os pátios fabris. Eu determino só um, dois, só os mais relevantes, ou mesmo que eu faça um acompanhamento, eu faço uma seleção mais diminuta da quantidade de testes, né? Eu posso testar menos itens, eu posso ficar mais tranquilo. Tudo bem? Então, todos esses aspectos a gente vai considerar e vão ser relevantes à questão da avaliação dos controles internos. Tudo bem? Esse é um ponto. Outro ponto que a gente vai rever mais vezes aí também mais para frente, que é aquela parte do trabalho que vocês fizeram. Acho que até disponibilizei um vídeo para vocês falando dos controles internos e da questão do COSO, né? Do cubo COSO, que vai auxiliar na implementação. Eu tenho 5 etapas, né? Eu tenho a estrutura do COSO dividida em objetivos, etapas de aplicação e a estrutura organizacional. E dentro das etapas de aplicação, eu vou ter lá o entendimento do ambiente de controle, depois eu tenho a avaliação de riscos, que vai estar dividida em 3. A primeira delas vai ser a identificação dos riscos, a segunda, a avaliação desses riscos, e a terceira, as respostas aos riscos. Depois eu vou ter a implementação desses controles, né, que são as atividades de controle, de fato, sendo colocadas para funcionar, né? Depois eu tenho a etapa de comunicação, de informação e comunicação, que vai ser a etapa de saber se esses controles estão gerando informações para facilitar o seu gerenciamento, e mais do que isso, não adianta só gerar informação para nada. Eu preciso que essa informação seja utilizada e que ela seja posta para o reporte, né, para os responsáveis adequados para que as medidas, caso eles não estejam funcionando adequadamente, para que elas sejam tomadas, tudo bem? E a questão do monitoramento, que justamente vai fazer o link entre essa informação anterior, esse tópico anterior, para o tópico atual. Se eu gero informações e se eu estou repassando, eu preciso repassar para pessoas que consigam fazer a gestão desse controle e possam garantir que as atividades da empresa estão sendo feitas de forma adequada. Naquele nosso exemplo lá do Johnny e da Júlia, será que eu tenho um supervisor que está aí paulatinamente verificando se todas as vezes que o Johnny entrega a mercadoria para o pessoal que trabalha lá na produção, será que ele está realmente dando baixa? Será que ele está pegando o documento assinado? Será que ele, enfim, está fazendo os procedimentos, como funcionam? Tudo bem? Então, tudo isso tem que ser observado de forma adequada. Perfeito? E aí, pessoal, caso vocês não tenham nenhuma dúvida, esses são os pontos, né, que eu gostaria de reviver aí com vocês, de relembrar com vocês no que tange a avaliação que vocês vão fazer até aí a próxima semana, tudo bem? Não se esqueçam de responder dentro do prazo, quanto antes vocês fizerem melhor. Estudem mais um pouquinho os slides com base naquilo que a gente falou hoje. Espero que vocês tenham feito aí uma série de anotações no caderninho de vocês. E se tiverem qualquer dúvida, é só me gritar, tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Eu vi que alguém perguntou aqui se eu liberei todos os slides. Na verdade, não, tudo bem? Eu vou dar uma olhada aqui, talvez eu coloque alguns slides adicionais dos que eu já coloquei. Mas os principais que vocês precisariam para estudar, para guiar o estudo de vocês, eles já estão aí no Moodle, tudo bem? Na plataforma de vocês, no Ava, tá ok? Beleza. Pessoal, se ninguém mais quiser falar, mais uma vez, vou desejar uma boa noite a todos. Antes de desejar boa noite, o que vocês vão fazer? Nosso combinado. Aqui do ladinho, o que vocês vão fazer? Primeiro, eu gostaria de ver a foto de todos vocês. Vocês poderiam todos abrir as câmeras para eu ver se vocês realmente estão aí ou se vocês não estão assistindo novela. Eu acho que isso seria muito relevante. Nem a pau vou abrir a câmera. Como assim, gente? Brincadeira, hein? Nem cortei o cabelo nessa quarentena, mano.
Também não Mês tava cortar o cabelo, você é louco. Não, meu cabelo tá demais, professor. Dá pra fazer trança, velho. É Já da tô hora, hein, pô? deitada. Eu tinha trança quando era jovem. Ah, não dá não, não dá não. Gostei de ver vocês. Falta da sala de vocês. Depois da prova, nós mostramos aqui. Depois da quarentena, nós ligamos a câmera. Pessoal, o que eu vou orientar para vocês? Aqui eu estou colocando, igual a gente fez na última aula, o meu nome, tracinho, espaço, tracinho, espaço, presente. Todos vocês vão escrever o nomezinho de vocês e colocar aí do lado, tudo bem? Para que eu vou pedir que vocês façam isso? Para que eu possa fazer a chamada de vocês, tudo bem? Para que vocês possam ter um registro documentado de que todos vocês estão aí. Coloquem exatamente do jeito que eu estou falando, tá, pessoal? Para eu não perder a referência de vocês, porque lá eu vou usar um parâmetro para filtrar as informações, tudo bem? Sim, professor! Sim, professor. Ah, que bom ouvir a voz de vocês. Ô, Bianca, você colocou sem o traço, tá? Só para avisar. Opa, bom colocar. Pessoal, não é só o nome, tá? Coloquem o nome e presente. Vocês colocarem sem presente, aí colocar fotinho de presente também não ajuda, né? Vocês têm que colocar o nome presente, não é uma foto de presente, tá, pessoal? Mas vamos lá, nossa aula já está acabando, então coloquem rápido aí o presente. Mais uma vez, é um prazer imenso estar com vocês aqui. Espero que vocês tenham conseguido agregar. É uma pena também que a gente não esteja em sala de aula. Acho que em sala de aula talvez flua um pouco mais, mas eu tento, na medida do possível, fazer que a aula flua bem. Desejo a todos vocês, pessoal, que se cuidem, tudo bem? Tomem cuidado, evitem sair de casa, se protejam. E se cuidem porque vocês não fizeram prova ainda e vocês só estão liberados ao final do semestre, tá ok? Então eu quero todos vocês vivos, perfeito? Sim, professor. Cuidem da família de vocês, se cuidem e se vocês precisarem, eu estou aqui sempre, tá ok? Um grande abraço para vocês e ótimo final de semana. Aproveitem o final de semana para descansar. Boa noite, professor. Boa noite, Valeu, galera. professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau.